Queridos, graça e paz, boa noite. Nós estamos aqui já na nossa live, começando aqui o nosso tempo com os irmãos. E manda para alguém aí, fala que vai começar agora. Nós vamos ficar aqui durante um período e vamos orar no finalzinho, pedir a Deus que nos dê graça, que nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Vai chegando aí, vai se organizando aí. Quero que você escute a voz do seu pastor. Quero orar por você hoje à noite, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. O pessoal já está entrando aí. Legal, Sueli, Mariana, Josi, Carla, Edu. Vai entrando aí que nós vamos começar. Enquanto você vai já chegando, eu vou estar orando com você aqui um pouquinho, tá bom? Vamos começar. Aqui já tem 16 pessoas, já está ótimo. Vamos começar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, quero pedir ao Senhor que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja com essa pessoa que está nos ouvindo, está nos assistindo agora. Que o Senhor possa trazer conforto, sossego, paz, tranquilidade. Nós estamos vivendo um tempo, Senhor, onde a aflição tem tomado conta do coração das pessoas, a preocupação. E nós queremos, ó Deus, ser boca de Deus, ser instrumento de Deus para trazer sossego, paz, tranquilidade ao coração dos irmãos. Hoje nós fizemos já 2 momentos aqui, uma live meio-dia, onde estiveram aqui o pastor Ravani e o Ian, trouxeram uma palavra. Agora às 18 também, onde tivemos a mesma live, o pastor Ravani e o Lucas Mendes, teve um tempo de oração, teve louvor, um bate-papo. E agora também, nesse fechamento de noite, nós queremos ter um tempo com os irmãos, para meditar um pouquinho, para estudar um pouquinho, para receber do Senhor algo também. Nós não sabemos como fazer, nós não sabemos quanto tempo vai durar, são tantas informações trocadas, mas a nossa confiança, ela está no Senhor que fez o céu, a terra e tudo o que neles existe. Nós tomamos posse da Tua palavra e queremos, ó Deus, que a palavra do Senhor se torne real e verdadeira nas nossas vidas. Em nome de Jesus. O salmista, no Salmo 107, no versículo de número 19, diz assim, olha: então, na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Então, na sua angústia, oraram ao Senhor, clamaram ao Senhor, buscaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. No momento de angústia, você não tem que se desesperar mais. No momento de angústia, você não tem que blasfemar. No momento de angústia, você precisa mesmo clamar ao Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, pedir ao Senhor que derrame sobre sua vida a graça, a misericórdia. Então nós estamos vivendo um tempo de desencontro de informações trocadas, vivendo num tempo onde a gente está impossibilitado de nos reunirmos em igreja, e isso para o crente, né? Para o cristão é muito pesado. O não poder estar congregando pesa muito, traz muita tristeza, traz reação, traz angústia. Mas a gente está, as igrejas, né? Nós estamos tentando de todo jeito cuidar do rebanho, trazer uma palavra, trazer uma orientação. Monta um estúdio aqui, monta outro ali, entra, faz. E o intuito é o quê? Te abençoar, é trazer uma palavra, é trazer um consolo, é trazer um conforto, é trazer uma palavra assim que lhe traga paz ao coração. E nós vamos
sempre aqui às 21 horas eu quero estar aqui como pastor dos irmãos, trazendo uma palavra pastoral, trazendo um cuidado, né, pastoral para você, em nome de Jesus, para que você aquiete o seu coração, para que você fique em paz. Tá bom, queridos? Na angústia, clame ao Senhor. Na angústia, peça a Deus. Deixa eu orientar aqui, no finalzinho aqui, quando tiver faltando uns 20 minutos, aí nós vamos pedir para colocar os nomes, para a gente estar orando, tá? Quando tiver faltando ali uns 20 minutinhos, nós vamos pedir para colocar os nomes para a gente orar. Deixa eu contar uma história para vocês hoje. Eu vou contar uma história que eu contei em uma live esses dias para trás. Eu quero repetir essa história hoje. Acredito que muitos não ouviram essa história e eu quero contar para você. Bom, é a história de um rei que pediu para que fizesse um quadro do seu rosto, porque ele queria colocar esse quadro na sala real do palácio, de maneira que quando ele morresse, as pessoas, as gerações futuras, tivessem um busto daquele rei, igual ele via dos antepassados dele naquele salão real. Então ali estavam toda a sua árvore genealógica de reis, toda uma árvore genealógica dos seus antepassados. Só que esse rei tinha um problema, ele tinha o nariz muito grande, o nariz dele era grandão, e ele convocou os artistas, 3 se alistaram, e ele falou para eles: olha, vocês vão gravar, desenhar, pintar aí um quadro meu, mas vocês, olha lá, porque se vocês zombarem do meu nariz, a punição vai ser a morte. Então aqueles 3 artistas pensaram, difícil, né? Mas vamos lá. Primeiro, então, terminado o trabalho, naquele dia onde todos foram convocados para apresentar o trabalho, o primeiro, na hora de fazer a obra, de pintar o rei, ele pensou: eu vou fazer o nariz do rei assim não, vou pintar o nariz do rei bem pequenininho. Então ele fez uma foto do rei com a sua roupa assim real, bem bonito, bem postada, coroa na cabeça, e ele fez o narizinho do rei bem pequenininho, fez um nariz pequeno. Quando tiraram ali aquele pano de cima daquele quadro, o rei olhou aquela foto e ele ficou assim pensando e ficou chateado e falou assim: olha, vocês estão zombando de mim, porque meu nariz não é assim tão pequeno, meu nariz é maior, então você está zombando de minha pessoa. E o rei então puniu aquele homem com a morte. Os outros 2 já ficaram pensativos, com medo, porque agora como é que faz? Já está ali. O segundo então teve a iniciativa em casa de fazer o contrário. Ele pegou e pintou meio que uma caricatura do rei. Foi um quadro meio que caricatura. Então ele desenhou o nariz do rei bem grandão, bem desproporcional, bem um narigão assim, cheio de pelo, um trem mais feio. E quando o rei viu aquele quadro, não precisa nem de falar, o rei ficou mais chateado ainda. O rei ficou com ódio daquilo e falou: não, pelo amor de Deus, você está me humilhando também. Então o terceiro apresentou o quadro. Quando tiraram o pano de sobre o quadro, o terceiro pintor, ele descobriu que o rei amava caçar. Então ele pintou uma cena onde o rei estava numa caçada de javali e o rei então estava entesando o arco e a mão do rei estava tampando o tamanho do seu nariz, de maneira que ele agradou o rei com aquele quadro. O que eu quero falar com essa história nesse momento que nós estamos vivendo? Eu quero dizer para você que nós não podemos fazer como o primeiro pintor, nós não podemos minimizar o problema. Nada, não existe problema nenhum não, bobagem, não sei o que, isso é bobagem, isso aí é bobagem, isso aí é conversa fiada, isso é... A gente não pode minimizar o problema. Com o segundo pintor nós aprendemos que nós também não podemos maximizar o problema e fazer do problema uma graça, e fazer do problema uma zombaria, fazer graça, achar que
supervalorizar, superdimensionar o problema, pintar o problema como algo assim cataclísmico, algo fora do comum, algo colossal. Também não devemos fazer isso. Mas nessa história nós devemos copiar o modelo do terceiro pintor. Que foi o quê? O modelo do terceiro pintor foi não focar no problema. Ele procurou o que o rei gostava de uma caçada. O rei era fã de uma boa caçada. E o que ele faz? Ele pinta o quadro, o nariz do rei está ali de trás da mão, só que ele entesou um arco e colocou na altura do nariz o arco e a flecha sendo entesado, e o rei ficou satisfeito. Foca em outra coisa, foca no Deus Todo-Poderoso que pode mudar a sua história, foca no Deus todo maravilhoso que pode alterar a situação que nós estamos vivendo. Esse Deus que nós servimos, queridos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então esse momento é o momento de você focar naquilo que é importante. É o momento de você colocar seus olhos naquilo que traz alegria. Olha o que a palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer ao meu coração aquilo que me dá esperança. Faça como esse terceiro pintor. Não olha para o nariz do rei, não. Sabe? Olha para o arco e flecha. Olha para aquilo que ele gostava de fazer. Essa história então fala sobre focar em outra coisa. Foque em outra coisa. Foque em outra coisa. Nós vamos passar por isso. Nós vamos vencer essa situação. Nós vamos conseguir sair disso tudo vencedores, melhores do que entramos, em o nome de Jesus. Amém? Aprendeu aí com essa história? Aprendeu com esse terceiro pintor a focar em outra coisa? A colocar sua atenção, colocar seus olhos em outra coisa? Pois é isso que você precisa fazer. Colocar seus olhos em outra coisa. Queria contar para vocês uma segunda historinha. Essas histórias são como parábolas, é para você tirar lições. Primeiro eu falei sobre não ficar pensando demais no problema. O problema naquele caso era o nariz do rei. Não ficar pensando demais no problema. Olhar para outra coisa. Agora eu quero contar para você uma outra história que é muito legal. Diz que uma vez teve uma Paraolimpíadas, onde as pessoas estavam ali festejando as Olimpíadas, e teve um período de Paraolimpíadas. Fizeram uma corrida com os alunos de uma escola, de uma APAE. Então, todos ali ansiosos, calçados, todos organizando ali para aquela corrida, né? Todos se organizaram em fila, esperando ali o juiz dar o sinal que eles poderiam correr, e eles todos empolgados. Os pais disseram que esses meninos ficaram empolgados a semana toda com essa corrida, dessa Paraolimpíada que iria acontecer naquele dia em especial. E o que aconteceu foi que aquele homem, aquele juiz, então, ele soltou ali o tiro, né, o barulho para dizer pode correr. Então aqueles alunos da APAE saíram todos correndo e dando o melhor de si, mas a uns 50, 100 metros da largada, um dos alunos caiu no chão. Ele embaralhou nas pernas e enfim ele caiu. Os outros passaram direto e ele caiu ali, machucou os joelhos, ficou assim entristecido, quando de repente um dos alunos que já estava adiante parou, olhou para trás, voltou. Aí um segundo parou, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, e foram parando todos, olhando para trás, até que todos eles voltaram, levantaram o seu colega de corrida, abraçaram ele e fizeram assim uma corrente abraçados,
e foram todos caminhando ao passo daquele que caiu até a linha de chegada. O que eu aprendo com essa história? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento da gente exercitar a solidariedade. É um momento da gente preocupar com aquele que caiu. É o momento da gente voltar para trás e olhar aquele que não conseguiu correr como o outro correu. Hoje nós distribuímos aqui algumas máscaras, né, para crianças, que a irmã Kênia, é uma das irmãs aqui da igreja, confeccionou na casa dela algumas máscaras e a gente deu para algumas crianças, até pedi para as crianças colocar, para quem eu dei, para colocar a foto, né, e agradecendo a Kênia a foto do menino usando a máscara. Sabe o que isso significa? Isso é solidariedade, isso é voltar quando um cai, isso é voltar atrás e não querer ganhar sozinho. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente quer ganhar tudo. A gente quer... Ou a gente maximiza o problema, ou a gente está sempre numa competição, querendo ganhar tudo, querendo ganhar de todos, querendo enfrentar tudo que aparece. Esses meninos nessa Paralimpíadas da PAI ensinam a gente uma lição. Importante não é como eu chego lá, importante é quem ficou para trás. Nesse período de quarentena, e agora eu estou falando para os cristãos, né? É perigoso muitos dos nossos irmãos ficarem para trás. Aquele que estava começando a se libertar do vício das drogas, do vício da bebida, que estava encontrando nos cultos e nas igrejas um apoio, eles agora estão preocupados, eles agora estão enfraquecidos. E aí, se você não tiver cuidado, você vai correr, passar por todo mundo, vai ganhar a corrida, mas aí vai ficar um tanto de gente para trás. Eu queria te incentivar, eu estou falando isso aqui desde quando nós começamos a fazer essas lives. Você está ligando para aquele irmão que você lembra, você ligou para um irmão da igreja que você sabe que precisaria de um empurrãozinho, de uma palavra. É tão importante. Esses dias, já por 2 ou 3 vezes, o irmão da igreja, um dos líderes aqui do diaconato, me ligou perguntando: pastor, está tudo bem? O senhor está bem? Eu estou ligando para saber se está bem com o senhor as coisas, está precisando de alguma coisa? Ou como que isso alegra o coração da gente, sabe? Como que isso fica... E se eu sou pastor, e assim, quando eu digo que eu sou pastor, é que eu faço isso. Quando eu faço isso e acho isso legal, imagina um irmão, né, que às vezes é sozinho, às vezes os filhos moram em outra cidade, às vezes não tem esse apoio. Como que é importante quando você liga para alguém? Como que é importante quando a gente, ao invés de querer ganhar a corrida, a gente volta, como esses meninos da PAI, dessa Paralimpíadas. Como é legal a gente parar, voltar e pegar o colega que ficou para trás. Isso é muito legal, isso é muito legal. Essa história fala para a gente sobre a importância de não deixar pessoas para trás. A história do rei fala para a gente a importância de não focar no problema, mas esconder o problema. Quem chegou aí por último aí, não viu a história, depois você vai e repete essa live aí e dá uma olhadinha na história que eu estou contando, porque tem um ensinamento para a gente aí nessas histórias, sabe? A gente aprende alguma coisa com essas histórias pequenininhas, mas que de fato ensinam a gente sobre a vida, e aí, como é que vocês estão? Como é que está sendo esse momento? Eu estou aqui com o telefone aqui, ó, o pessoal aqui da minha assessoria aqui, tô chique, né? Mandaram aqui, ó. Se você manda aí para mim aí alguma coisa, um comentário, um assunto, uma pergunta. A doutora Manicar disse que gostou da história. Enquanto vocês mandam aí para a gente aí alguma pergunta, alguma coisa, eu vou contar para vocês uma outra história que eu contei na primeira live que eu fiz da minha vida, a primeira live da minha vida.
É a história de uma professora que deu para os alunos um trabalho, e o trabalho era para falar sobre, fazer uma redação onde eles iriam falar sobre o bem e o mal. Então, o objetivo era eles falarem sobre o bem e sobre o mal. Então, ela deu ali um tempo para eles fazerem uma redação, uma dissertação sobre o bem e o mal. Dado o tempo acabou, a professora apitou lá o alarme, todos os alunos levantaram, entregaram suas folhas para a professora, e a professora então pegou aquelas folhas e começou a corrigir. De repente ela se deparou com a história do Zé. E ela falou: Zé, vem cá, por que você não fez a história direito? Ela falou assim: eu fiz a história, professora. Não fez não, você só fez a história falando do bem, e era para falar sobre o bem e o mal, e você deveria ter separado o tempo para fazer um pedacinho sobre o bem e um pedacinho sobre o mal. Então o aluno respondeu para a professora assim: é porque eu não tenho tempo para o mal, é porque eu não tenho tempo para aquilo que é mal, eu não vou gastar meu tempo com o mal. Você está gastando seu tempo com o mal? Você tem gastado seu tempo com aquilo que é ruim? Você tem gastado seu tempo com aquilo que não tem proveito nenhum? Olha aí, 3 histórias, 3 princípios, 3 valores para a gente hoje, né? Gastar o tempo com o mal, focar naquilo que não presta, nos defeitos, nos erros, e em terceiro lugar, tem uma coisa boa, voltar para tentar ajudar o que caiu. Você precisa voltar para ajudar aquele que caiu. Então essas 3 histórias vão ensinar para a gente 3 princípios. O rei que tinha um narigão, e que queria que alguém pintasse o quadro dele, e aquele pintor foi feliz quando ele pintou o rei dando uma flechada e tampando então o nariz do rei. Quer dizer, o nariz do rei estava ali, e o nariz era grande. Ele não fez como o primeiro, diminuiu o nariz, nem como o segundo, que aumentou o nariz numa caricatura, mas ele fez o nariz do jeitinho que o nariz estava, só que ele tampou ele com a mão do rei. Foi feliz. A segunda história que nós contamos aqui para você é a história da Paralimpíadas, dos meninos da APAI, quando eles estavam todos empolgados e começaram a correr, um caiu e os outros lá na frente voltaram atrás, levantaram aquele coleguinha, abraçaram, e todos num abraço coletivo terminaram a corrida, chegaram na linha de chegada todos juntos. Isso é solidariedade, isso é voltar para ajudar quem ficou para trás. E a última história que a gente contou é essa história aqui da professora que deu para o aluno uma redação para falar sobre o bem e o mal, e o aluno falou: eu não tenho tempo para o mal, e só fez a redação para aquilo que é bom. Dessas histórias aí, o que você pode falar aí, o que você pode comentar aqui para a gente poder trabalhar, para a gente poder conversar aqui? Aleluia! Manda para mim um alô aí, manda para mim uma ideia aí, o que você achou? Qual das 3 histórias falou com você? Qual dessas 3 histórias tocou no seu coração? Tem uma turma legal aqui, entrando aqui. Pastor Israel Leocádio está também na live. Pastor Israel Leocádio, sua presença nos enriquece. Só do Senhor, falar, né, do pastor Israel Leocádio, ele colocou para a gente, disponibilizou um estudo que eu vou colocar aqui, já ouvi, e eu vou colocar no grupo da igreja amanhã, um estudo, tanto o vídeo, né, e também o texto. Eu achei muito legal, já passei para alguns pastores, para alguns contatos, e eu quero que você escute esse estudo que o pastor Israel Leocádio fez. O pastor Israel é um mestre, um homem de Deus, uma pessoa muito, muito amada daqui da nossa igreja, por minha vida também. Eu amo muito a vida desse homem. Glória a Deus. A Yane diz que ama ouvir as lives todo dia, aprendendo uma coisa nova. Olha, Israel Leocádio, eu te amo, reverendo. Meu coração ficou agora até... Vou até beber uma água aqui. Israel Leocádio me ama, cara, que bênção. Ou na pandemia dessa, você escuta um negócio desse vindo do Leozinho, mexe com a gente, viu? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem mais aqui? Parece que teve uns comentários aqui em cima. Eu tenho medo. Aí, eu fiz o trem errado de novo.
aperto, aí o trem some tudo. Dedão grosseiro. É o dedão grosseirão aqui, ó. Já tem outros dois que eu disponibilizo. Já tem outros dois que eu disponibilizo. Quero que disponibiliza pra gente aqui, Léo. Pastor Israel Leocádio. Tem que chamar de Pastor Israel Leocádio. Só eu posso chamar ele de Léo e a mulher dele, Léozinho, tá? Então disponibiliza que eu vou colocar no grupo da igreja aqui. E aí, meus queridos, fala aqui, como é que você tá, como é que tá esse negócio aí? E a expectativa? Aqui falando informalmente, sem politicagem, sem nada. O que vocês acham? Nós vamos sair desse negócio essa semana, na outra? Qual a expectativa? Culto? Como é que está isso aí no seu coração? Compartilha aqui antes da gente começar a orar. Compartilha aí como é que você está pensando sobre isso. Questão de culto. Está ansioso para voltar para o culto? Ansioso para voltar para a igreja? Como é que é isso aí? Ravani, como é que eu chamo o pastor Israel? Tem jeito? Vou chamar para você aqui agora. Ravani vai chamar o pastor Israel. Eu queria colocar para o senhor. Ajeita o cabelo aí, Leozinho. Bota o óculos aí, veste a camisa. Você vai entrar aí, ó. O Mauro falou que creio que semana que vem teremos novidades. Olha aí que legal. Eu também acredito, Mauro de Castro. Batista El Shaddai, Santo Antônio do Monte, Rejane, disse assim: estou com saudade dos cultos, pastor. Minha filha, eu também estou morrendo de saudade dos cultos. Que acabe logo para voltar para a igreja. Amém. Diane disse. Alexandre, esperando, mas confiante em Deus. Isso aí, meu irmão. Fica firme. Beatriz, estou ansiosa para voltar para o culto. Isso mesmo. Sueli disse, não vejo a hora. Não vejo nem o dia nem a hora. Isso aí, a gente tem que estar ansioso. O salmista disse que ele sentou nas margens do rio da Babilônia e chorou. E a gente tem que chorar mesmo, sabe? Lucilene disse, eu creio no milagre. A doutora Manicar disse, semana que vem, normaliza. Aqui é onde? Ah, tá. Israelzinho tá online, viu? Pastor Israel tá online? Sim. Leozinho! Cadê ele? Apareceu. Oh, rapaz, olha que bárbaro, que óculos legal. Pastor Israel, dá pra gente uma palavra aí, meu santo varão? Fala com a gente alguma coisa. Abre seus lábios e deixa o Senhor usar a sua boca. Eu estava aqui aprendendo com você, meu querido. Crescendo com a sua sabedoria. Eu estava aqui só contando histórias sobre o pessoal, com medo desse pessoal desviar, desse pessoal ficar frio na fé, rapaz. Aí eu vim cá contar umas histórias para eles. Meio sem jeito, com vergonha. Histórias. Agora, o senhor falou sobre opinião. Eu tenho opinião, não. Eu tenho receio de como essa igreja volta, sabe, pastor? Deixa eu só falar para você continuar aí. Queridos, nós estamos também retransmitindo pelo Facebook. Quem tiver alguém que não tem Insta, Facebook e Instagram. Pastor Leocádio. Pastor Israel, tira a mão do alto-falante para dar o som bacana aqui. Isso, tira a mão do alto-falante e habla. A mão está no alto-falante agora? Melhorou? Agora melhorou. Agora melhorou. Dinossauro é complicado. Mas, pastorzão, sim, nós estamos vivendo um tempo de desafio. Acho que o maior desafio é não deixar a fé se esfriar nesse tempo. Porque o afastamento da igreja, ao meu ver, é um afastamento da comunhão, do calor humano. E o meu receio nesse tempo é que a gente se acostume com a distância. Sabe? O meu medo é esse receio. O povo de Israel saiu do Egito, foi levado, aliás, saiu de Israel para a Babilônia, e eles saíram 3 milhões de indivíduos. Choraram, penduraram suas armas nas árvores da Babilônia, porque queriam voltar a louvar ao Senhor. Depois de 70 anos, voltaram apenas 47 mil pessoas. Meu Deus. Se acostumaram com a Babilônia. O meu receio é se a nossa distância vai nos fazer nos acostumar com o culto online, com um Deus online, com a frieza espiritual, com a falta de calor humano. Se a gente vai achar que nós conseguimos ser igreja individual. E eu acho que nós não conseguimos ser igreja individual, pastor. Não podemos ser igreja individual. Não podemos. A unidade.
E aí o que eu sinto aqui agora nesse momento é a vontade de estar aí com você, por exemplo. Mas quantos irmãos estão com essa vontade de estar com outro? Essa é a É, nossa grande esse é questão. o perigo. Esse é o perigo. Irmãos que já estão se sentindo de férias de Deus, pastor. Talvez. Tá Seja, amarrado, hein? né? Esse que é o Pastor, de todos nós. quinta-feira passada, eu preguei aqui na igreja uma palavra, estava muito angustiado, entristecido, e eu preguei uma palavra sobre. Não foi teológica, foi uma palavra do coração, sabe? Uma palavra do coração mesmo, sobre o Salmo 137, quando diz que eles estavam lá, Babilônia, e eles sentaram e choraram e sentaram nas margens do rio, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. E aí, esse versículo aqui, ele chega, machuca a gente. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, e eu coloco, ó igreja do Senhor, né? Que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Eu sei, pastor, eu sei, eu não sou bobo, eu sei que isso aqui é uma construção de pedra, de tijolo, eu sei que o Senhor. Mas, pastor, a gente não pode acostumar a não estar no templo, a não estar no culto. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho dito para o povo, gente, pelo amor de Deus, não deixa perder a alegria de estar na casa do Senhor, o ânimo. Essa casa aqui é uma casa de tijolo, que hoje é da igreja, foi comprada com dinheiro da igreja, construída com recursos da igreja, mas nós fizemos isso aqui para cultuarmos ao nosso Deus. E isso é importante, não é, pastor Léo? Pastor, deixa eu dizer uma coisa que eu costumo dizer aqui na igreja. A gente encontra, às vezes, muitos motivos para não estar na igreja. Não é verdade? Sim. Mas há um motivo para estar. Oh, aleluia. Ou a gente estar. E ele disse que ele estaria na unidade. E aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. E essa razão para mim é suficiente. Se Jesus disse que está no ajuntamento e não está no isolamento, então por essa razão só, para mim já é suficiente estar no ajuntamento, né? Amém. A questão da construção de alvenaria. Deus não mora em templos feitos por mãos. Ok. Mas o nosso Deus imutável nos disse, quando Salomão construiu um templo, e antes dele o seu pai havia dito que faria um templo, o Senhor disse a ele, eu não te pedi, mas aceito. E quando Sim. Salomão construiu o templo, ele fez uma oração ao Senhor e o Senhor disse, eu ouvirei neste lugar o povo que clamar. Então, o Senhor não mora em templos feitos por mãos de homens. Não. Mas ele visita templos feitos por mãos de homens. Aleluia. Sim. Aleluia. O templo feito por mãos de homens é, na realidade, um local para o agrupamento, para a obediência daquilo que ele mandou a gente fazer, que é viver em unidade. Como é que a gente vai viver em unidade na casa dos irmãos? Como é que nós vamos juntar 500 pessoas na casa de um irmão? Então, o Senhor está sim na igreja. Porque Aleluia. Jesus mesmo disse, estou convosco todos os dias. E se não fosse um plano do Senhor isso, pastor, ele teria dito para nós, não faça outro templo, não faça outra igreja, não construa nenhum prédio, eu quero morar com vocês dentro da casa de vocês. Mas não foi o que ele disse, pastor. Então, isso para mim já é o suficiente. Eu tenho que estar no templo, que eu tenho que estar no lugar onde o Senhor disse para mim que eu devo estar. Para mim é razão suficiente. Posso ter muitas razões para não estar, pastor, porque é um lugar que se parece com um hospital, é um lugar que às vezes é mais difícil, é um lugar que parece hostil. Por outro lado, é o lugar da manifestação do nosso Deus, é o lugar da manifestação na unidade,
é o lugar onde somos mais fortes porque estamos juntos. Então, há Aleluia. razões para a gente poder entender que devemos estar juntos, que a razão para a gente estar separado, ela é insignificante. Melhor obedecer do que sacrificar, disse o Senhor. Então, melhor é a obediência, pastor. Melhor obediência. E Não é? olha, pastor, o trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Pode falar, pastor. Se eu tiver resposta. Tá, vou fazer uma pergunta. Um bate-papo. Um bate-papo. Algumas pessoas, maldosamente, falam assim: a preocupação dos pastores em não estar tendo culto é com a arrecadação. Pastor, o senhor é um pastor que eu respeito e o tenho em alta estima e um referencial. O senhor está preocupado com a arrecadação, pastor? Não, pastor. Eu acho que a grande questão é que os mercadores da fé, eles acabam promovendo uma imagem coletiva da igreja e uma imagem coletiva de nós, pastores. A melhor pessoa para julgar se eu ou você, pastor, que eu te conheço bem, se eu ou você estamos interessados em dinheiro, é o tempo que eles convivem conosco. Se nesse tempo nós fizemos mercado da fé, então que eles nos julguem pelo que nós fizemos. Mas se esse tempo fizemos mercado da fé, então que eles tentem achar uma justificativa a outra, porque essa não cola. Eu nunca vendi minha fé e nunca vendi a igreja. Aleluia! Nunca a palavra de Deus. E nunca coloquei preço nela. Eu nunca fiz uma visita e cobrei por ela. Então, se as pessoas querem me julgar, ou julgar o senhor, ou qualquer outro pastor, por aquilo que outros fizeram, eles estão incorrendo contra uma palavra da própria Bíblia. O apóstolo Paulo diz que ele não era mercador da fé como outros, mas ele pregava um evangelho puro pela palavra de Deus. Então, eu acredito que eu e o senhor vivemos da mesma forma, e outros colegas também defendem da mesma forma. Pastor, Aleluia! nós seríamos mercadores da fé se começássemos uma igreja com 30 pessoas, com 5 pessoas? Nós seríamos mercadores da fé se nós abríssemos mão de tudo, de todo, de um salário e de tudo mais, para podermos estar vivendo de maneira mais simples, recebendo um baixo salário por ano? Nós seríamos mercadores da fé, porque agora, no momento da crise, nós precisamos lembrar a igreja da responsabilidade dela com a igreja, com o templo. A grande questão, pastor, é que quando o povo voltar, eles precisam encontrar uma igreja. Não é isso, pastor? Quando o povo voltar, eles precisam encontrar um templo funcionando. É a mesma palavra de Malaquias, que ele escreveu para o povo de Israel na Babilônia. Olha, vocês não querem voltar? Tudo bem. Mas quando vocês decidirem voltar, vocês têm que achar um templo aqui. Então, mandem. E é essa a palavra, pastor. Se alguém deseja voltar para a igreja, então mantenha a igreja. Agora, se você não deseja voltar para a igreja, então você nunca precisou dela e nunca amou a igreja. É verdade. Pastor, então, só pensando aqui, eu estou aproveitando esse momento que foi, para deixar claro, a gente não combinou isso, né? Hoje a gente veio fazer uma live aqui, não combinou isso, da gente conversar. Foi Deus mesmo que colocou isso aqui. Como diz o bom Batista, isso foi uma cristocidência. Eu estava fazendo uma pergunta. agora, pastor, e fazer o culto. Oi. Fazer o culto, entrei na sua live. Foi cristocidência mesmo. Foi cristocidência. É. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui, então. Pastor, essa live está sendo vista agora por umas 40 pessoas, mas ela pode ser vista depois por outras pessoas. Qual a palavra, pastor, que você dá para o povo, para as ovelhas? Até o dia que o Leves aqui, o vice-presidente da igreja, colocou aqui, que eu estou sempre preocupado com isso, falando sobre isso, sobre a importância de não se esfriar na fé, de estar ansioso para voltar a cultuar. Hoje um irmão aqui da igreja me ligou: pastor, vem aqui em casa, eu preciso
eu preciso que o senhor venha aqui, porque senão eu vou enlouquecer. Né? Eu fui lá, mas Ravane, tive um minutinho com ele lá. Qual a palavra que o senhor tem para a ovelha, para o povo? Aquele que já é mais amadurecido na fé, para aquele que estava começando agora, igual tem alguns aqui, que estavam começando agora no discipulado, e aí nós já estamos já há quase, quantos dias sem culto? Um mês. Já tem quase um mês, é quase um mês sem igreja. Qual a palavra que o senhor daria para essas ovelhas, meu pastorzão? Pastor, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: essas 40 pessoas podem significar 40 famílias, né? Então, às vezes, é um celular ligado para 3 ou 4 pessoas, ou mais pessoas. Eu não sei responder ao senhor qual é a razão que o senhor nos colocou em casa. Talvez porque seja uma estratégia boa do senhor de alcançar pessoas em casa. Mas é bom nos lembrarmos sempre, pastor, que aquele que não sente saudade da comunhão nunca amou a comunhão. Então, o crente hoje ele tem que pensar nessa questão do seu coração concernente à comunhão. Eu acredito muito, pastor, naquele crente que se sente igreja e naquele crente que se sente parte de uma instituição. O crente que se sente parte de uma instituição, ele está levantando a mão para o céu e está tirando férias de Deus. Foi graças a Deus que eu não tenho que ir no culto. Mas o crente que se sente igreja, ele sente falta um do outro. O apóstolo Paulo sempre escrevia às igrejas distantes e ele dizia estar com elas em espírito, mas que gostaria de estar com elas presente. E ele até fazia um certo esforço para estar presente. Eu diria aos irmãos que nós não sabemos qual é o propósito de Deus para esse tempo, mas é um tempo para nós refletirmos qual é o valor da importância que damos à comunhão com Deus e os irmãos. Amém. É uma importância para a gente refletir sobre qual é o valor que nós damos para o irmão que é aquele que orou por mim. Porque uma coisa muito importante na comunhão, pastor, é que somos fortes na comunhão e fracos no isolamento. Ou Uma coisa que às vezes a igreja não consegue perceber. Eu estou em casa agora, amém? Mas senti falta de um culto. Eu acabei de fazer fiz online. Mas a gente viu o senhor aí e falou assim, vamos assistir um culto. O fato é que a gente junto, nós somos fortes, nós somos um conjunto mais difícil de se quebrar. E nós, isoladamente, nós somos frágeis. Então, eu diria aos irmãos, você se lembra quem é que orou por você quando você estava frágil? Você se lembra de quantos irmãos envolveram você quando alguém da sua família estava doente? Você se lembra se isso foi feito no isolamento da sua casa ou se isso foi feito na comunhão da igreja? Você se lembra quando você apresentou o seu filho ao Senhor? Quantas mãos se estenderam? Ou se foi na sua casa que você fez dentro do quarto? Ou você se lembra que pessoas da sua casa tiveram necessidade e foi a igreja que orou em casa, como orou para a libertação de Pedro na prisão? Pedro estava na prisão e porque a igreja orava, o Senhor abriu a cela da prisão. E aí o crente se lembra quantas vezes ele esteve em tribulações e a igreja unida intercedeu por ele para que ele fosse liberto. Ele se lembra quantas vezes ele esteve em necessidade e foi a igreja que socorreu. Se ele se lembra disso tudo, pastor, por que está esquecendo agora? E por que ele vai esquecer agora? Eu acho que na comunhão nós somos muito mais fortes. Então eu diria aos irmãos, para não ter uma memória de brasileiro, para ter uma memória de membro do reino celestial. E essa memória é de que o Senhor abençoa a nossa unidade. E olha, pastor, abençoa tanto que a gente sente saudade um do outro. Eu estou morrendo de saudade do senhor. Eu também. Aí você vê, hoje o pastor Salmão me ligou falando assim, Vinícius, eu vou ter que cancelar a reunião agora de abril. Você não tem noção da tristeza que eu fiquei em não poder estar junto com os colegas. Pastor, desde quando eu sou pastor na minha vida e pastor aqui na igreja, essa igreja nunca deixou de ter culto domingo. Você não tem noção, você é pastor, da tristeza que eu tenho no coração em não poder estar tendo culto aqui domingo. Rapaz, isso é uma angústia.
Pastorzão, aproveitar que o senhor está aí, deixa eu falar mais uma coisa para o senhor comentar com a gente aqui. Deixa eu falar aqui. Eu ouvi um pastor falando uma palavra esses dias, não vou citar nome e tal, mas ele falou assim: tomara que quando voltar essa pandemia, o povo não volte para suas igrejas mais, o povo não vá mais para a sua igreja, enfim, não é o caso. Eu queria pegar essa fala. O que o senhor fala, pastor, para os membros das igrejas? Porque nesse momento agora, muita gente está tendo acesso a muitas lives, a muitos cultos online, e aí talvez é sobre a igreja dele. Então, eu sou da Batista Betel, e agora eu ouvi uma palavra ali de um pastor, eu fiquei apaixonado por ele. Eu estou falando para o povo, volta para a sua igreja. O que o senhor diz, pastor? Pastor, que situação, hein? Que situação difícil que a gente está vivendo. Eu comentava em uma live, porque a gente agora está tudo em live, né, pastor? Eu comentava em uma live com a igreja sobre o fato de que nós talvez nunca tenhamos tido tantas ofertas de igrejas diferentes para a gente poder escolher. Então, eu posso agora estar assistindo um culto da minha igreja, ou posso estar assistindo um culto em uma igreja de qualquer parte do Brasil, porque todos nós entramos na rede. Só que o que nós não estamos entendendo, pastor, é que a rede não nos aproxima, ela nos distancia, pastor. A rede não nos aproxima, não há calor humano nisso, pastor. O senhor sabe que eu gosto da matéria de escatologia e me dedico à matéria de escatologia e entendo a matéria de escatologia como algo que precisa ser lembrado pela igreja. Em especial nesse tempo, pastor, o isolamento ele pode estar provocando 3 coisas que eu gostaria de deixar aí para o pessoal que está ouvindo e para o senhor. O primeiro, o isolamento é uma grande oportunidade de esfriamento daqueles que não são filhos. Então, aqueles que não são filhos, eles podem se esfriar nesse momento. A segunda coisa que eu acho que o isolamento pode provocar é fazer de nós uma massa de manobra. Porque o que acontece, pastor, que quando nós somos ovelhas de internet, nós seguimos as informações que não acompanhamos. As pessoas fazem as informações que elas querem. E isso, pastor, na mão do anticristo vai ser uma grande facilidade, uma grande obra para ele. E a terceira coisa que eu acredito que a internet está provocando nesse momento, pastor, é exatamente uma condição favorável para que o anticristo consiga criar no coração do crente o entendimento de que ele não precisa ser igreja, que ele precisa só ser crente, que ele precisa só viver a sua fé individual. Mas olha só, pastor, deixa eu ter uma verdade aqui, que o meu problema é dizer verdades, o seu também é dizer verdades. Nós somos chamados para dizer a verdade. O crente que está gostando disso já tinha um coração nisso há muito tempo, pastor. Ele só está tendo a oportunidade agora de poder dizer isso. Mas ele já tinha a oportunidade, ele estava doido por essa oportunidade há muito tempo. E a oportunidade veio. Eu acho extremamente perigoso uma ovelha que tem vários pastores, porque ele vai correr o risco de uma vez seguir o açougueiro e não o pastor de ovelhas. Porque o pastor de ovelhas às vezes nos guia pelos caminhos difíceis do vale de sombra da morte, mas nos guia para cuidar de nós. Agora o açougueiro às vezes nos guia por um caminho tranquilo para a morte. E eu acho que é esse o perigo. Quando eu convivo com o Senhor, eu sei quem é você. Quando eu convivo com o meu pastor, eu sei quem é ele. E a palavra de Deus diz que pelos frutos você conhece a árvore. Então é só convivendo que você sabe quem é o indivíduo. Pela internet a gente não sabe quem é o indivíduo, pastor. Nem pela TV. Então os famosos da TV nós não sabemos quem eles são, pastor. Nós sabemos quem são aqueles que nós convivemos com ele. Então, eu acho que isso é insubstituível. Insubstituível. A palavra do nosso Deus não diz que ele levantaria pastores pela internet nos últimos dias, mas levantaria
pastores que apacentariam o seu rebanho, e acompanharia o seu rebanho, e cuidaria do seu rebanho, e não pastores que assistiriam ao longe o seu rebanho. Ovelha que quer ser pastoreada ao longe, não quer ser ovelha de perto, não quer fazer parte do rebanho, pastor. E se não quer fazer parte do rebanho, aquele que se isola, aquele que sai, segundo o apóstolo Pedro, é para ser manifesto de que não era dos nossos. Amém. E verdade. Verdade. Eu percebo que eu tenho falado aqui para o pessoal, sabe assim, voltar para a sua igreja. Quando acabar isso, voltar para a sua família da fé, para o seu pastor, que você conhece, que você já caminha com ele há algum tempo. Ligar para o seu povo, ligar para o povo da igreja, ligar para o pastor também, porque o pastor, ele não é Deus, ele não é uma pessoa assim, acima de sentimentos, uma pessoa sem preocupações. Nós temos a palavra, nós temos que falar a verdade, mas nós somos humanos, sentimos, ficamos ansiosos, preocupamos. Então é importante também a gente dar essa palavra também para pastor também. Eu estou vendo aqui os comentários, aqui também está no Facebook, aí você vê alguns comentários assim, tão bobos, né? Às vezes você fica assim, meu Deus do céu, né? O ser humano, eu vejo que o tempo que nós estamos vivendo, de uma certa forma, nós fomos sendo, como seres humanos, independente de religião, idiotizados ao longo do tempo. A gente foi deixando de ser pensante e começamos a ser assim, gente boba. A gente que tudo a gente critica, tudo a gente fala sem conhecer causa. Olha, às vezes você escuta sobre pastor, né? A pessoa fala mal e é claro que toda regra tem exceção. Tem pastor bom, tem pastor ruim. Tem padre bom, padre ruim. Polícia boa, polícia ruim. Tem pai bom, pai ruim. Tem mãe boa, mãe ruim. Você tem tudo. Mas por via de regra, gente, o trabalho de um líder, de um pastor, pastor Israel, ele é forte demais, cara. Você vê que existe momentos, e todo pastor passa por isso, né, vive isso. Existem momentos que os pastores... um problema que acontece com alguém, 2 horas da manhã, as pessoas elas não vão ligar para... Elas vão ligar para o pastor. O marido está querendo largar, liga para o pastor. Minha mãe, meu filho sumiu de casa, liga para o pastor. Estou faltando uma comida aqui, liga para o pastor. Às vezes eu vejo, até vi um repórter, pastor Israel, um repórter esses dias ele falando da injustiça das pessoas em relação à igreja. Rapaz, a igreja ela faz um papel que é tremendo. A pessoa do pastor, essa pessoa, é claro que toda regra, repito, ela tem exceção, mas por via de regra, a pessoa do pastor Leocádio, ela é extremamente importante para a sociedade. Às vezes, eu vejo alguém falando, mas eu conheci um pastor que fez isso ou aquilo. Na verdade, você não conheceu um pastor. Você conheceu uma pessoa que se intitulou pastor. Jesus, pastor Léo, fez muito bem lá em João 10, quando ele se separou. Falou, o pastor é esse aqui, esse outro aqui que tem essa característica é o mercenário, esse outro é o lobo, esse outro é o estranho. Ele coloca ali as separações. E quando você observa o que Jesus fala sobre o pastor, você vai ver se aquela pessoa é um pastor ou não. Mas aí você também vai identificar se é o lobo, se é o mercenário, se é o estranho, né? Isso é muito interessante. Querido que está me ouvindo agora, ame sua igreja, ame seu pastor, ame aí a Betel, quem é da Betel, ame a Betel, ame a El Shaddai, ame a sua igreja, o seu pastor.
Eu sei que às vezes tem tanta bobagemzinha, tanta crítica, e nesse período, igual o pastor Leocádio falou, é um período onde as pessoas vão pôr para fora o que de fato estava escondido lá dentro. Quem é crente, crente continuará sendo e amará o Senhor de toda a sua força. Quem não é, ou achou, pintinho encontrou o lixo. Agora a porca lavada voltou despojador de lama. Mas quem é crente mesmo, cara, tá como o Salmo 137, chorando, entristecido, louco para voltar para a comunhão. Ravando, quanto tempo falta aí? 5 minutos. Leozinho, falta 5 minutos para acabar a live aqui, oficialmente ela dissolver. Obrigado. Termina esse tempo orando pela gente aí, orando com a gente. Você pode fazer para nós? Orar? Orar. Vamos orar. Juntos ou separados? O Senhor vai orar e nós vamos concordar com o Senhor. Pessoal, o pastor Israel Leocádio vai estar orando agora, né? E nós vamos finalizar. Não vai dar tempo de colocar aqui os pedidos de oração. O Léo vai fazer uma oração abençoando todo o povo de Deus. E assim que terminar e a live acabar, beijo no coração. Live. Eu só falo live, mas é live. É porque eu gosto de Bíblia, gosto de treino. Quanto tempo falta aí? 5 minutos, 4 minutos. 4 minutos. Leozinho, vai lá na live e ora pra gente. Vamos orar. Eu acho que a distância não impede o agir de Deus, pastor. Amém. Senhor nosso Deus, nós entramos em tua doce, santa e poderosa presença. Mesmo à distância, Senhor, uns dos outros, o Senhor está sempre perto, porque o Senhor é onipresente. E é clamando a tua onipresença que nós agora, Senhor, crendo, pedimos por todos os irmãos e por todos os pedidos. O Senhor também é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas. Não precisamos citar ao Senhor aquilo que foi citado, nem pedir aquilo que as pessoas descreveram. Mas o Senhor que sabe tudo, o Senhor que interpreta tudo e conhece tudo, é o Deus capaz de discernir o tudo e agir dentro do teu querer, na sua soberania, para trazer a resposta certa a cada irmão. Nós abençoamos a cada irmão, ó Deus, que está assistindo agora, a cada família, que o Senhor possa colocar suas mãos sobre cada um, resolvendo e restaurando os problemas, e, ó Deus, colocando em nossos corações aquele desejo fervoroso, Senhor, de nos encontrar novamente. Senhor, certamente a igreja será diferente quando ela voltar, ó Deus, dessa quarentena. E diferente, creio eu, para melhor. Porque se há algo que o Senhor está fazendo, é curar as pessoas também e transformar e alimentar e motivar aqueles que são do Senhor a terem ainda maior calor e fé. Eu abençoo, Senhor, a cada irmão, em nome de Jesus, em especial o pastor Ravani, em especial a sua família. Que o Senhor esteja com eles, ó Deus, honrando-os em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Israel, Deus abençoe sua vida, querido. Obrigado, viu? Obrigado por me convidar. Quanto tempo, hein? 2 minutos. Pessoal, falta 2 minutos. Fica aí, Leozinho. Estou aqui. Falta 2 minutos. Faltam 2 minutos para acabar. Vamos terminar isso aí rapidinho aqui. Manda aí o que você achou dessas palavras aí pra gente. Rapidez, vai lá que falta só 2 minutinhos e a gente finaliza. Quando der faltando 30 segundos, você me fala para dar a peça apostólica. Tá? Fala aí pra gente aí o que vocês entenderam aí, se gostaram, se foi bom. Pastor Israel como presente para nós aí, ó. Podemos fazer uma live aqui escatológica, pastor. Vamos fazer? Vamos marcar. Hoje é terça-feira. Pode ser amanhã? Amanhã é quarta, pode ser. Pode ser sábado. Para mim, sábado dá. Quinta-feira. Quinta-feira, pastor? Quinta-feira. Que horas? 8. 9. Porque o culto aqui é quinta. Que hora que é o culto aí, pastor? Quinta vai ser de 7 às 8h30, mais ou menos. 8h30 termina. Tá, eu consigo, se a gente marcar 8 horas, eu consigo fazer junto com o senhor. Quinta-feira, 8 horas? Isso. E se for sexta? Sexta-feira eu tenho uma live com o pessoal lá de Montes Claros. 30 segundos.
Vocês vão combinar depois. Eu combino e falo com o pessoal aqui, boto na rede social, viu? 23, 22, Vou te ligar pro senhor. 21, 19. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Vou marcar com o pastor Israel uma live escatológica e vou falar com você para você assistir, que vai ser